Graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019, na lição dos adultos, onde a revistinha traz por tema o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Você que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, ou está tendo contato comigo pela primeira vez através desse vídeo, muito obrigado, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações para ser notificado assim que eu postar os outros vídeos. A todos os meus inscritos do canal, aquele abraço, aquele muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por nos acompanhar aí nesse período aí de aproximadamente 3 anos. Deus seja louvado através da sua vida. Você que é professor da escola bíblica, você que é professora e você ainda não conhece meu trabalho, fique comigo até o final desse vídeo para você ver como que funciona, como que é uma aula ministrada em PowerPoint. As minhas aulas são todas ministradas através do PowerPoint e graças a Deus tem sido uma bênção na minha igreja e em outras igrejas também. São centenas de igrejas aí espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos e também pela Alemanha ou na Alemanha, que fazem o uso desses slides. Você pode fazer uso também, você pode baixar aí no seu computador, na timeline do vídeo, abaixo do vídeo, tem um link para download. É gratuito e todos esses slides eles são editáveis. Você pode editar, deixar ele com a sua cara, com a sua logomarca, com a logomarca aí da sua igreja, do jeito que você assim achar melhor. Beleza? Bom, tem sido bênção para a sua vida, também seja um canal de bênção aí na vida de outras pessoas, compartilhando e divulgando aí nas suas redes sociais. Sem mais delongas, nós já vamos para a lição de número 10, que traz por tema o sistema de sacrifícios, onde hoje nós vamos falar sobre o sistema aí de sacrifício. O objetivo geral desta lição é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema, ou que constituiu, na verdade, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel. Nós temos 3 objetivos específicos dentro dessa lição. O primeiro é explicar que o que era a oferta voluntária do holocausto. Segundo tópico, nós vamos ressaltar o que representava a oferta de manjares. No terceiro e último tópico, nós vamos conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Esta aula é bem resumida, ela é bem prática e objetiva, é para você ter uma noção de como você pode estar usando essa forma didática aí na sua aula. Vamos então para o texto áureo. O texto áureo ele se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. A verdade prática diz que Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todos, ou por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, tem algumas, pelo menos aí são em 2 livros. Levítico capítulo 1 do versículo 1 ao 3, capítulo 2 do versículo 1 ao 3, capítulo 3 do versículo 1 ao 2, capítulo 7 versículo 1 ao 2 e também 1 de João 2, 1 e 2. Como de costume, eu nunca faço a leitura para nós ganharmos tempos aqui nesta videoaula. Mas nesta lição, ou na lição desta semana, na maioria das igrejas ministradas aos domingos, então na lição de domingo, dia 9 de julho, nós vamos destacar
a funcionalidade dos sacrifícios designado por Deus para compor o complexo sistema de sacrifício no Antigo Testamento. Então, as ordenanças quanto aos cerimoniais deveriam ser seguidas à risca, ou seja, esta foi a forma que Deus ele empregou para ensinar aí o seu povo, aos israelitas, que a reconciliação e a comunhão com Ele não podia ser tratada com menor importância. Deveria haver temor e obediência contínuos no cumprimento aí das suas ordenanças. A palavra de Deus, ela nos mostra que o sacrifício único de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados e nos reconciliar aí com o Criador. Então, nós devemos ser gratos a Deus por tão grande amor e bondade. Vamos para a introdução. Como eu havia dito, não vou fazer aqui a leitura do texto, da leitura bíblica em classe, mas você pode estar fazendo aí na sua casa. Ou você pode dar um pause no vídeo aí, beleza? Adiantei aqui os slides, mas vamos começar então. Introdução. Bom, o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel foi ordenado por Deus, ou seja, os livros de Êxodo, Levítico, eles apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Então, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e Levítico, ele apresenta ali com precisão as instruções de como seriam esses sacrifícios apresentados ali ao Senhor. Então, veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, a expiação do Calvário. Bom, no tópico 1, nós vamos falar da oferta voluntária e do holocausto. Então, a oferta voluntária, o holocausto. Vamos lá. O conceito de holocausto. Qual que era o conceito de holocausto? Vamos ver então. A palavra holocausto, no hebraico, olar, significa levantar, fazer subir, que acende. Então, o termo aí da palavra hebraica, o significado é de levantar. Então, essa fumaça que subia, que levantava, que acende, isso é o termo de holocausto no sentido hebraico, na palavra hebraica. Então, o sacrifício de holocausto, nesse sentido que nós estamos falando, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde cheiro suave subia às narinas de Deus. Então, essa fumaça que subia era como um cheiro suave, às narinas do Senhor. Subtópico 2, o que era a oferta de holocausto? No subtópico 1, nós falamos do conceito, especificamente de holocausto, significado e tal. E no subtópico 2 nós vamos falar o que era essa oferta em si. Bom, basicamente a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelha, pombinhos ou rolinhas, e cada vítima era queimada no altar. Então, toda vez que fala oferta de holocausto, isso significava que essa oferta deveria ser queimada. Então, era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita. Quem era a vítima perfeita? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, essa oferta ela apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Bom, finalizando aí o que era a oferta do holocausto em si, nós vamos falar de uma oferta voluntária. Bom, a oferta ela tinha um caráter voluntário. Veja só. Então, essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Então, era uma oferta voluntária, era basicamente aí apresentada no altar. A oferta voluntária ela era apresentada com o objetivo de que fosse aceita mediante a Deus. Então, essa aceitação ela dependia aí da oferta apresentada pelo sacerdote, ser aceita diante de Deus, porque quem tinha que apresentar a oferta era o sacerdote,
o próprio pecador não poderia fazer essa oferta, né? Então o sacerdote tinha que fazer essa intermediação aí. Então a oferta, ou melhor, o ofertante, ele colocava a mão sobre a cabeça da vítima, né, do animal que ia ser sacrificado, transferindo para aquele animal, para si, os benefícios do sacrifício da expiação. Então, para aquele animal ali que o ofertante estava colocando as mãos sobre a cabeça dele, transferia para ele o seu pecado, né, de uma certa forma, de uma linguagem bem grossa, né? Ou seja, aquele animal agora ele seria morto pelos meus pecados. Então, os meus pecados, como se fosse transferido, a minha culpa era transferida para aquele animal. E os benefícios do sacrifício, que era a expiação dos pecados, eu que tinha esses benefícios aí. O animal era imolado fora da tenda e em seguida cozido ao altar dos holocaustos. Então esse animal ele era sacrificado, ele era morto, tirava-se o sangue dele, mas isso não era feito fora da tenda e cozia ali, queimava, né, sobre o altar dos holocaustos. Bom, subtópico 4 do tópico 1, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Dois textos bíblicos expressam essa verdade. O primeiro se encontra em Efésios 5, que diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E também em Hebreus 9, 13 ou 14 diz: porque se o sangue de touros, de bodes e a cinza de um novilho aspergidas sobre os imundos os santificam, quanto à puração da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das más... a vossa consciência para nos... aceite diante de Deus, quanto mais o sangue, né, do Senhor Jesus, que era o sangue imaculado. Será que o sangue de Cristo não nos perdoa, não nos purifica? Então era uma pergunta. Claro que o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício de seu Filho amado. 2 Coríntios 5,19 diz assim: isto Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Bom, finalizamos o tópico 1, onde nós falamos sobre a oferta voluntária, o holocausto. O ponto central aqui do tópico 1 diz o seguinte: o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é a representação perfeita do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós iremos para o tópico 2, que fala sobre a oferta de manjares. Então, se esta aula está sendo bênção para você, se esse trabalho está sendo bênção para você, não se esqueça de dar aquele joinha, de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, e se não é um inscrito ou uma inscrita no canal, se inscreva para nos ajudar. Vamos lá, subtópico 1, o significado da oferta. Vamos falar da oferta de manjares. Vamos lá. Essa oferta, ou seja, a oferta de manjares, ela representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra, ou seja, ele tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. Então, o que ele escolhia, o que eles tiravam da terra? Então, tinha aí como exemplo a flor de farinha, o azeite, tá certo? O incenso, que era ervas, né, que vinha da terra, tudo isso vinha da terra e eles ofereciam como sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto de nosso trabalho diante de Deus. Então, como é que nós devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus? Bom, não pode ser ou não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Então, o nosso trabalho ele tem um fruto, né? Todo trabalho tem uma recompensa. E nós não devemos de maneira alguma nos apresentar diante de Deus sem nada, porque tudo veio por Ele e para Ele. Então, nós devemos, no mínimo, ser grato a Ele,
devolvendo para Ele aquilo que Ele nos deu, uma parte, seja entre 10% ou 100%, aí quem escolhe somos nós, mas desde que isso seja feito com coração voluntário, tá certo? Vamos lá, subtópico 2, falando aqui das ofertas de manjares. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Então ela compunha-se de grãos novos e macios, colhido na primeira colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina, misturada com azeite. Então o azeite, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. Olha só, essa oferta faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. Então essa aí era a oferta de manjares. Como era aí a oferta de manjares? Subtópico 3, a oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor, Ele é o quê? Ele é o pão vivo que desceu do céu, de acordo com João 3,35. O Senhor diz o seguinte, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que o trigo foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. Então, Ele foi moído para nos tornar o nosso alimento espiritual. Então, dessa forma, que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós, instados por Cristo, a alimentar-se dele. Então, assim como Israel se alimentava, obedecia todas as ordenanças divinas do Senhor para se alimentar ali do que o Senhor dava para ele, e assim sucessivamente, nós também devemos nos alimentar de Cristo, através da sua palavra, através do nosso trabalho para com o Senhor, da nossa vida para com Deus. Nós devemos sempre estar aí buscando ao Senhor, através da sua palavra, através de oração, ou seja, trabalhando para o Senhor. Quanto mais nós trabalhamos para o Senhor, mais nós estamos fazendo a sua vontade e assim estamos nos alimentando espiritualmente. Fechamos o tópico 2 e a síntese do tópico 2 diz o seguinte, que a oferta de manjares, ela representa como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante o Senhor de mãos vazias. Tópico 3 e último tópico dessa aula, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Vamos lá. Subtópico 1, o que era a oferta pacífica? Bom, era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções específicas e separando-os do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote aspergia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal de propiciação pela vida do pecador. Depois disso, os miúdos do animal, eles eram queimados no fogo do altar, e assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e também sua família comiam a carne a carne nobre, no caso, do animal ali que foi imolado, que foi morto, que foi sacrificado ao Senhor. Então, essa oferta, ela significava literalmente um presente oferecido a Deus. E denotava o quê? Denotava a comunhão e a felicidade do ofertante para com o Senhor ou para com o Pai. Subtópico 2, a simbologia da oferta pacífica. Vamos lá. A oferta pacífica, ela apontava para a nossa reconciliação com o Pai. E o Senhor Jesus, ele foi morto, o Senhor Jesus, ele foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Então a oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação com Deus, com o Pai. E o sacrifício de Jesus, e a oferta que o próprio Cristo foi, ele foi o sacrifício, a oferta, o ofertante, tudo isso ele foi. Mas para quê? Para nos reconciliar com Deus, com o Pai, que nós estávamos afastados, nós estávamos distante da presença do Senhor. E através da morte e sacrifício de Cristo, Ele nos reconciliou com Deus e assim nos deu a paz, nos trouxe a paz de Deus para os nossos corações. Bom, subtópico 3, o que era a oferta pelo pecado? Especificamente falando, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, que necessitava
apresentar a Deus algo para os seus pecados. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Então, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa da raça humana e necessitava apresentar a Deus algo por esses pecados. E o que é que era apresentado? Era um animal inocente que era sacrificado no lugar do pecador, tá certo? Vamos avançar. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto fora de Jerusalém, fazendo assim pecado por nós. Então, da mesma forma que o animal era morto fora do acampamento, Cristo também foi morto fora da cidade de Jerusalém. E subtópico 4 e último subtópico para nós fecharmos aqui esta lição. O grande dia da expiação. O dia da expiação é o mais importante dia para o povo judeu. Você pode conferir em Levítico 16. Esse dia é ainda até hoje observado por eles como Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Então, até hoje os judeus ainda observam esse dia, porque esse dia foi muito importante, o dia do perdão. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, e um bode pelo povo, no Santo dos Santos, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. E o rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos e fazia expiação por ele, por sua família e por toda a nação de Israel. Volta para o nosso grande dia da expiação no Calvário. Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. Então, esse rito, ele da nossa, Jesus diz isso. Bom, pessoal, está para você. Quanto era a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Jesus lá no Calvário para pagar os nossos pecados. Então, o que acontece? Devemos valorizar a graça de Deus e alegrar-se no Espírito Santo por esse presente tão grande que o Senhor nos concedeu, que se chama de salvação. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.